Oswald de Andrade. Né? E nessa obra, a Antropofagia, de Oswald, e ele dizia o seguinte, né? Ele dizia que nós poderemos utilizar termos ou modelos artísticos europeus para nós construirmos o nosso modelo artístico europeu propriamente dito. Então, você não se livra completamente, mas você devora a arte do outro para construir a sua própria arte. Foi isso que basicamente ele quis dizer. É por isso que usa um termo, então, até meio assustador, né? O tosco, né? Demais, né? A antropofagia. Né? Mas ele faz isso. Tá? Ele faz isso e ele procura resgatar, né, coisas da nossa cultura popular, da nossa cultura primitiva, partindo do quê, professor? Partindo de termos regionalistas, informais. Ele tem um poema que ele usa a palavra milho, né, para se referir a milho, né? Então já é uma grande inovação, né? Para Monteiro Lobato, né, e aqueles que defendem uma arte academicista, isso é analfabetismo. Mas para Oswald de Andrade é algo que significa uma espécie de homenagem ao Brasil. Tá certo? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Vocês vão acertar na prova? Correram algum risco sobre isso? Não? Cadê o terceiro ano? Hoje aqui tá pegado aqui, né? Tudo certo, né? Tá bom então. Eu vou tentar aqui espelhar para vocês agora um vídeo, né? Estava aqui vendo. Eu vou procurar nos slides aqui que eu tenho. Meu Deus. Espera aí. Eu tenho uns links de vídeos muito bons, né? Que eu não uso todos, não. Eu gosto de usar links que têm uma certa credibilidade, né? Vamos lá aqui, peraí. Tem umas coisas aí que eu vejo. Meu Deus do céu. Só um minutinho, viu? Peraí.
Então, muito bem, vejamos aí. Pronto. A mouse está demorando até para ligar um pouquinho aqui o microfone e tal, né? Vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês um resumo sobre a semana de 22, esse vídeo, ó. Vocês vão observar, né? Eu gosto de colocar sempre uma pauta antes, né? Vocês vão observar a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, um evento que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, Centro Cultural, né? São Paulo também era não só um centro cultural, mas um centro multirregional, porque lá em São Paulo se reunia, né, basicamente as principais culturas regionais, sobretudo culturas do nosso Nordeste, né? Então, o Teatro Municipal ele foi algo brilhante, né, para isso. Os principais nomes, esse vídeo vocês vão encontrar os principais nomes do período modernista, né, do modernismo, como Mário de Andrade, né, que valorizou o folclore, a cultura popular, né, na música, o Heitor Villa-Lobos, né, que valorizou sonoridades típicas do nosso Brasil, né, e também cantigas populares, Anita Malfatti, né, e diversos outros nomes, né. E vocês vão ver, né, alguns trechos poéticos de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, e vocês vão observar também as características do modernismo, primeira geração, as quais eu falei aqui, tá certo? Posso colocar o vídeo para rodar? Posso colocar o vídeo? Posso? Então vamos lá. Pode. Pode, Manuel. Vamos lá. Beleza. Todos visualizaram o vídeo. Vou só desligar minha câmera aqui um pouco, que é para gerar rendimento de energia, e conseguir passar melhor para vocês. Todos visualizaram? Sim. Então vamos lá. É um vídeo de 11 minutos, né, que aborda o contexto histórico, o que foi a Semana de 22, seus principais nomes, quais foram os textos mais influentes nesse período, qual foi a reação ou quais foram as reações da sociedade. Então, para vocês, a Semana de Arte Moderna. A Arte Moderna foi uma manifestação artística ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. O objetivo era romper com os parâmetros que vigoravam na arte brasileira influenciada naquela época pelo parnasianismo e o academicismo. Mas, antes de começar a ver o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? Em 1922, o mundo acabava de passar pela terrível experiência da Primeira Guerra Mundial. Havia uma euforia cultural e artística, onde os criadores experimentavam novos conceitos, como a velocidade em suas obras. No centenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações políticas, econômicas e sociais. O país era dominado pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência da República, na política conhecida como café com leite. No entanto, as fábricas e indústrias já eram uma realidade nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, no plano social, se vivia a migração do campo para a cidade, modificando a paisagem brasileira. Também é importante mencionar os imigrantes europeus e japoneses que continuavam a aportar no Brasil.
Então, surge a necessidade de recorrer a uma nova estética para interpretar esta realidade, e daí nasce a ideia da Semana de Arte Moderna. Duas correntes artísticas dominavam a cultura do Brasil. O parnasianismo era uma corrente literária que valorizava a forma e não o conteúdo em suas obras. Os versos dos poemas, por exemplo, deveriam ser milimetricamente contados e rimados. Já o academicismo dominava as artes plásticas, onde o mais importante era copiar exatamente os modelos, deixando pouco espaço para as emoções. O modernismo no Brasil se caracterizou por criticar o modelo parnasiano e propor uma ruptura com o academicismo. Também desejava valorizar a identidade e a cultura brasileira, retratando seu povo. Os artistas modernistas foram influenciados pelas vanguardas europeias, como o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. No entanto, não faziam uma cópia destas correntes artísticas, e sim realizavam a fusão com elementos da cultura brasileira. Por isso, encontramos nas obras destes artistas a ausência de formalismo, experimentações estéticas e temáticas nacionalistas e cotidianas. Pintores como Almeida Júnior retrataram pessoas marginalizadas, esquecidas, exercendo seus ofícios. Na literatura, destacaram-se os trabalhos de Monteiro Lobato com seu Jeca Tatu, onde descrevia o habitante do interior de São Paulo. Na música, vemos os compositores usarem as melodias folclóricas e os ritmos populares para escrever suas partituras. Este foi o caso de Francisco Mignoni, em suas Valsas de Esquina, e Heitor Villa-Lobos, na coletânea Carnaval das Crianças. Na poesia, nota-se a aproximação com a linguagem oral e coloquial, em oposição ao formalismo do parnasianismo. Um bom exemplo é o poema de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. A maioria deles eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, como tinham uma situação financeira confortável, puderam viajar e estudar na Europa, trazendo para o país novos modelos artísticos que misturaram a arte brasileira. Assim, São Paulo demonstrava que era a nova protagonista da cena cultural brasileira. Isso tudo em confronto com o Rio de Janeiro, então capital do país. Para Di Cavalcanti, a Semana de Arte Moderna seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. No saguão do teatro era possível admirar obras de Anita Malfatti e Vitor Brecheret. A plateia estava cheia e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, a pianista Guiomar Novaes interpretou compositores modernos como Claude Debussy e Heitor Villa-Lobos. Em seguida, houve a palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picchia. Na mesma noite, o poeta Ronald de Carvalho recitou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, uma ácida crítica aos parnasianos. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, verde como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Ronald de Carvalho fez a leitura, pois o poeta Manuel Bandeira encontrava-se com uma crise de tuberculose. A apresentação causou indignação e o público respondeu com vaias, sons de latidos e relinchos. Por fim, no terceiro dia, houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, regida pelo maestro carioca Villa-Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e num pé calçava um sapato e no outro um chinelo. O público vaiou pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé.
As figuras centrais da Semana de Arte Moderna foram os escritores Mário de Andrade e Oswald, e o pintor Di Cavalcanti. Também foi essencial o auxílio econômico do empresário e cafeicultor Paulo Prado para pagar o aluguel do teatro. Vamos conhecer os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Mário de Andrade, escritor modernista e musicólogo. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil. Em suas obras, Mário de Andrade valorizava a identidade e a cultura brasileira. Seu poema, Ode ao Burguês, do livro Pauliceia Desvairada, foi lido na Semana de Arte Moderna. Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Oswald de Andrade foi escritor e dramaturgo brasileiro. Sua atuação ficou marcada por seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Tornou-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Sua obra apresenta, de maneira geral, um nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Trechos do seu romance, Os Condenados, foram lidos. Por que não agora? Porque não souber enfrentar tudo, arrancá-la do outro e do avô? Por quê? Até o dia em que soube, pela vizinhança alarmada e risonha, que Alma voltara para a companhia do velho, e que passara a sair todos os dias bem trajada, com um sujeito recurvo e galhardo, que a esperava na esquina. Di Cavalcanti foi desenhista, ilustrador, cartunista e ainda se dedicou ao mundo das letras. Di Cavalcanti participou da organização da semana, assinou o desenho do catálogo e do cartaz, e expôs 11 pinturas e ilustrações publicitárias. Mais tarde, seria reconhecido como um dos grandes pintores brasileiros do século XX. Anita Malfatti foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo. Estudou artes e pintura na Alemanha e nos Estados Unidos. Em 1917, Anita reuniu 53 de suas obras com forte tendência expressionista, a fim de expor individualmente em São Paulo, na exposição de pintura moderna Anita Malfatti. Ela teve um papel preponderante na Semana de Arte Moderna, onde expôs seus trabalhos. A crítica ao movimento foi severa, pois as pessoas ficaram desconfortáveis com as apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. O escritor Monteiro Lobato, por exemplo, foi um dos que atacou com veemência as ações da Semana de 22. Para os organizadores, contudo, o excesso de crítica era exatamente aquilo que eles desejavam, pois chamaram atenção para suas propostas artísticas. Após a Semana de Arte Moderna, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos artísticos. Isso porque vários grupos de artistas se reuniam com o intuito de disseminar esse modelo. Alguns exemplos que se destacaram foram Revista Claxon, Revista Estética, Movimento Pau Brasil, Movimento Verde e Amarelo, Movimento Antropofágico. A influência da Semana de Arte Moderna pôde ser sentida, inclusive nos anos 60, com a bossa nova e movimentos como o tropicalismo e a geração da lira paulistana nos anos 70. No centenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações políticas, econômicas e sociais. As fábricas e indústrias já eram uma realidade na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética para interpretar esta realidade, e daí nasce a ideia da Semana de Arte Moderna. O modernismo no Brasil se caracterizou por criticar o modelo parnasiano e propor uma ruptura com o academicismo. Na poesia, nota-se a aproximação com a linguagem oral e coloquial, em oposição ao formalismo do parnasianismo. Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. As figuras centrais da Semana de Arte Moderna foram os escritores Mário de Andrade e Oswald, e o pintor Di Cavalcanti. A crítica ao movimento foi severa, pois as pessoas ficaram desconfortáveis com as apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte.
Bom, muito bem, né? Muito bem, né? Um vídeo bastante explícito e claro, que nos trouxe informações gerais sobre esse período, o modernismo, essa nova proposta, essas novas maneiras de se fazer arte, causou tumulto à elite burguesa e causou tumulto aos artistas tradicionais, foi basicamente o que eles desejavam, né? E essa fase modernista, ela até hoje, ela causa influências, né? Causou influências logo depois com MPB, né? Com a bossa nova, com o tropicalismo, e também com os novos estilos musicais, né? Que reúnem melodias, que unem diversos ritmos musicais, e que tratam de variados temas. Essa liberdade de criar música com variados ritmos, né, e trabalhar variados temas, as heranças do modernismo primeira geração, ok? Tudo certinho? Até para entender aí muita coisa, ou não? Agora eu queria escutar de vocês o que foi o modernismo. Vamos lá. O que foi o modernismo segunda geração? Primeira geração, perdão. Inculcado com a segunda, né? O que foi? O que foi o modernismo primeira geração? O que foi, gente? Agora eu queria escutar de vocês agora. Vamos lá, vamos abrir o microfone. Ah, vamos lá, Maria. Maria Franciele. Lá, Rodrigo, Vitor Marcel, Otton. E aí, gente? O que foi o modernismo? O que vocês puderam aprender disso? Alguém aí? Vou fazer a chamada então, viu? Vamos lá. Terceiro ano, alguém? Vocês me ouvem? Ou caiu a frequência aqui? Alana Josefina, Alana, David Efraim, David Efraim, Franciele, Francisco Presente. Augusto, Gilson, Gilson, Jean Carlos, Maria Caroline, Matheus, Matheus Amorim está? Entrou, né? Ok. Otton, Rayane, Presente. Rodrigo, Rosa Maiara,
Rosa Maiara saiu da sala, caiu a conexão. E Vitor Marcel, tá aí. Ok, então, foi que vocês aprenderam de modernismo primeira geração até agora? Foi que vocês puderam aprender, diga aí. Foi um movimento artístico, literário Sim, e cultural. cultural. Características? Trouxe algumas características. A liberdade, A liberdade. Liberdade de quê? de expressão, De expressão. Isso. Em que sentido? a ironia, o humor, Trazer ironia, trazer humor, deboche, né? Isso. Fazer uma poesia sem ausência de pontuação, com versos livres. Né? Isso também foi bastante importante. Vamos lá para algumas atividades do módulo. Eu vou só compartilhar aqui essa parte. Só um momento. Nós vamos responder algumas questões. Mas para isso, eu vou aqui compartilhar só algumas coisas enquanto dados históricos. Vejamos aqui. Visualizaram aí? Sim. Pronto. Beleza. Então, alguns detalhes importantes sobre o modernismo brasileiro. Então, o país passava por grandes transformações, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, com as influências da Revolução Russa sobre o mundo, né? Então, muita gente fervilhava e queria, muitos artistas já faziam novas maneiras de arte, até porque diante de um mundo bastante conturbado e que se urbanizava, e que se deparava com a presença ou com o advento de novas tecnologias, né? Como rádio, telefone, automóvel, cinema, etc., o ritmo das coisas foi se transformando, né? O ritmo da vida, né? Propriamente dito. Isso causou influência em todas as instâncias artísticas, né? A literatura, artes plásticas, escultura. Né? Então, São Paulo, aqui na década de 20, era a cidade ideal, porque reunia imigrantes e reunia gente de diferentes regiões ou culturas do nosso Brasil. E Paulo Prado, né, pagou aluguel, né, e foi lá o palco da Semana de Arte Moderna, que você viu como esse divisor de águas entre a arte tradicional
e a nova arte. Né? Ele veio como a Semana de Arte Moderna, causou rebuliço, causou efeito, e isso já era esperado pelos artistas modernistas, causar influências, seja positivas ou negativas. E isso foi feito. Né? O modernismo, na nossa atualidade, né, ele, ele é bastante visto na moda, é visto até na arquitetura de casa, né? E na poesia, ele fugia às regras gramaticais e se aproximava da fala popular, né? Mal se sabia que já nesse período aí já existiam os poetas sertanejos, né? Os poetas cordelistas. Então, eles valorizavam, né, coisas tipicamente da nossa nação e elementos artísticos que faziam parte de artistas desconhecidos ou considerados marginais. Ok? O que eles buscavam aqui era uma nacionalidade, não uma nacionalidade elitizada, mas uma nacionalidade capaz de abarcar tudo aquilo que é produzido enquanto arte pelo povo. Ok? Então, eu vou descer aqui um pouquinho e vamos observar algumas questões a serem respondidas. Temos até 8 horas e 40 minutos. Vejamos. Vou descer aqui. Muito bem. Vamos responder essa questão aqui. Primeira questão. Atividade número 13. Coloca aí. Número 13. Primeira questão. Respondamos também a terceira questão. Terceira questão. Respondemos a quarta questão. E respondamos também a quinta questão. Por enquanto isso. Ok? Então, primeira, terceira, quarta e quinta. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, atividades. Número 13, questões 1, 3, 4 e 5. Vamos responder, turma? Vamos lá? 5 minutos, dá? 6 minutos. 7 minutos, ó. Pode ser? Vamos lá, então vamos responder. Atividade número 3, tá bom? Então vamos lá. Maiara voltou à sala? Não, né? Estou só observando aqui. Não voltou, né?
Ok? Pronto, então a gente volta já respondendo, certo? Vocês estão respondendo certinho? Ok, Franci, vamos lá. Beleza. Mais um tempinho aí, viu?
Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Temos aí esse texto, né? Brasilidade em construção, país do futebol, números como versa, a Europa curvou o Brasil, 7-2, 3-1, a justiça de 7, 4-0, 2-1, 2-0 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem o quê? A, B, C, D ou E. Letra A, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. É isso o que foi que vocês marcaram aí. O que foi? O que foi que vocês marcaram? Quando ele diz assim, né? Brasilidade em construção, país do futebol. Ele coloca o Brasil, né? Ele coloca números, né? Em que o Brasil ele se sobressai a Portugal, né? Ele é melhor em futebol do que Portugal. Então, qual foi a alternativa que vocês marcaram aí? Letra A. A letra B não é forma clássica da construção. C, rejeição à ideia do Brasil, não. A letra D também não. A E, lembretes de palavras brasileiras. Então, a resposta tipicamente é a letra A, ok? Beleza? Segunda questão. Assinale a alternativa em que se encontram preocupações da primeira geração modernista. Quais são as preocupações? O que foi que vocês assinalaram? Aí, basicamente nessa aí. O que foi que vocês assinalaram? Nessa terceira questão aí, o que foi? O que foi que vocês assinalaram? Ó, principal corrente de vanguarda da literatura brasileira, rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais. Isso aqui só é na terceira geração, isso aqui só é no concretismo. B, busca pelo sentido da existência humana, confronto entre o homem e a realidade, reflexão filosófico existencialista, espiritualismo, a mistura de simbolismo, né? Preocupação social e política, metalinguagem. Então, é a mistura aí entre romantismo primeira, segunda e terceira geração. A C, os escritores de maior destaque da primeira fase do modernismo defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre as bases nacionais, revisão crítica do nosso passado histórico, de nossas tradições culturais, eliminação do complexo de colonizados e uso de uma linguagem própria da literatura brasileira. Essa alternativa aí, vamos lá, vocês não estão participando aí, né? Vocês não estão participando. Vamos lá, gente. Criação de uma literatura genuinamente nacional, feita aos moldes do nosso Brasil, no intento de se libertar de uma cultura dos colonizadores. Então, a resposta aí, a letra C, certo? Na quarta questão, os principais nomes da primeira fase do modernismo na literatura foram quem? Vamos lá, essa se vocês errarem, misericórdia. Já vi, vou ver que já vai ter zero pra caramba, né? E aí, qual é a resposta aí? Terceiro ano, estão acordados? Como estão aí, hein? Em um tempo, Sim. em um tempo chuvoso, né? Que não propicia muito. Vamos lá, quarta questão. Como é que seria essa quarta questão aí? Qual é a Letra resposta? A. Quarta questão. Letra A, Lima Barreto. Lima Barreto é pré-modernista? É? Não, não é a letra A, não. Ah, essa eu vou deixar vocês responderem em casa, porque é a mais fácil, vocês vão ter que revisar o conteúdo todo. E na quinta Misericórdia. questão, vício na fala, para dizer em milho, dizem mil, para melhor dizer, dizem mil, para pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazer do telhado, Oswald de Andrade. Aqui, ele trabalha como características plenamente modernistas, o deboche, a linguagem informal, a ironia, e ele faz uma distinção, não é um texto preconceituoso não, até porque ele valoriza o Brasil real, o Brasil gente da gente, o Brasil propriamente o Brasil do povo marginal, né? Marginal não enquanto bandido, marginal enquanto desassistido, né? Ele faz uma distinção entre a cultura
A cultura letrada e a cultura não letrada, né? Então, qual é o item? O que foi que vocês marcaram aí? Gente, vocês responderam? Porque eu passei aqui muito tempo e vocês não tinham respondido, né? Ele não está criticando a maneira do povo falar, né? Então a resposta entra aqui entre a B e a C. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Então, se vocês não Letra B. participarem, eu vou ficar. Letra B de bola? Tá, pronto. Então, a letra B de bola. Beleza? Então, minha aula está encerrada, 8 horas e 41 minutos. Muito É letra obrigado. B, né, Amanhã, Manuel? letra B. Mas dê uma olhadinha direito, viu? Isso. Amanhã, qualquer coisa na aula de português, se surgir alguma dúvida, estarei à disposição. Valeu, obrigado e até a próxima.